Na Colômbia, eu fui visitar a Colômbia porque tem uma experiência chamada Escola Nueva, foi até o Rafael que me deu a dica, chamada Escola Nueva, que é conhecida, e tem no Brasil também, em alguns estados do Nordeste. É um projeto que tem o financiamento do Banco Mundial, e parece que a questão política, em alguns lugares onde o projeto está acontecendo, não está muito favorável ao projeto hoje em dia. Eles estão com algumas dificuldades de sustentabilidade do projeto aqui no nosso país. E, todavia, na Colômbia, esse projeto tem 30 anos. É inimaginável ter qualquer coisa no Brasil durando 30 anos, né? Assim, uma política social que dure 30 anos. Mais do que isso. Durar 30 anos é coisa assim, para o exército, para a igreja católica, ou para, enfim, para instituições seculares, né? A gente não tem programa social no Brasil que dure 30 anos, né? Ou que dure 3. Mas, enfim, a Escola Nueva existe há 30 anos na Colômbia. E é um programa que foi desenvolvido essencialmente para as escolas da comunidade rural. Ele é... Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Não estou sabendo apertar isso aqui. Então, ele é um programa que acontece na área rural da Colômbia, aonde, essencialmente... Eu faço um sinalzinho certo? Está perto. Tá. Então, ele essencialmente... acontece na região das províncias de cafeicultores, né, os cafeteiros, essencialmente de Manizales. Você sabe que a Colômbia é o segundo maior exportador mundial de café. Eles exportam essencialmente café para os Estados Unidos, e aquele café ralinho, que vem naquela chicrona, que a gente vê em filme e tal nos Estados Unidos, é um café que tem que ser sempre a mesma coisa. Eles trabalham com a seleção de grãos para garantir que o café, qualquer embalagem, qualquer momento, se for um produto agrícola é dificílimo. Você ter o mesmo produto de natureza agrícola todas as vezes exige um esforço muito grande, porque a natureza não é igual, não é? Então, os cafeteiros, os cafeicultores, resolveram investir na formação profissional para ter um profissional melhor, para fazer um processo, para dar uma contribuição profissional e garantir esse indicador de qualidade que eles têm no café de lá. Bom, essa professora aqui, foi uma que nós visitamos. Essa é a sala de aula que eles se organizam. Pode passar, vê se tem outra foto. Tá vendo? Essa é a pilha fraca. Então tá. Eles têm um gasto por aluno muito menor do que o nosso, né? A Colômbia tem um indicador de repetência muito alto. Esse indicador de 9% é inclusive um indicador artificial, né? Coisa muito comum no nosso continente, na América do Sul, e até no México também. E muito comum nos países, né, africanos e do Oriente Médio. Quando não consegue mexer no indicador, resolver mudar o indicador. Quando você luta muito contra a repetência, não consegue resolver o plano da repetência, o que faz? Ou passa todo mundo dizendo de qualquer maneira, ou então muda o indicador da repetência, ou passa a buscar informação de outro jeito. Isso é muito comum. O colombiano fez isso para reduzir o indicador de repetência. Vários países africanos reduziram seu indicador de AIDS, dizendo que a AIDS não era, que o doente não era doente daquilo. Então, com isso, melhora o indicador, aí o ministro vai ficar bem cedido, né? Mas logo a farsa acaba vindo à tona. Mas, enfim, eles têm indicadores de repetência relativamente altos como nós. O ensino médio deles só dura 2 anos, estão tentando implementar o ensino médio no 3º ano. Mas o que tem de positivo nessa experiência da Escola Nueva? O que tem de positivo é que eles conseguiram utilizar a fraqueza que eles têm a favor deles. Isso não aconteceu de maneira racional. Isso aconteceu num sistema de sobrevivência. Isso aconteceu por razões de sobrevivência. A maioria das escolas da área rural do nosso país, e da Colômbia também, tem uma metodologia dele, o sistema é multisseriado. Não é? Multisseriado porque não tem alternativa. A escola é pequenininha, tem crianças de idades diferentes, cada um está na escola de uma certa idade, mas enfim, cada um tem uma série diferente, não tem professor, né, nem teria justificativa essa despesa para montar uma escola não multisseriada, e o fato é que a estruturação das escolas rurais brasileiras, como nas colombianas, é multisseriada. E lá a escola multisseriada tem alto desempenho. Aliás, aqui no Brasil também. Uma das coisas que muito me incomodou durante, às vezes, os, 6 anos que eu analisei os relatórios da Nova Escola aqui no estado do Rio de Janeiro,
E eu ficava sempre aborrecido. Eu dizia, mas por que essas multisseriadas conseguem ter resultados tão altos? Deve ter alguma coisa errada. Deve ser que é pouco aluno. A gente pensava mil coisas. Será que o professor não ajuda na hora da prova, só tem 3 alunos? Não é possível. E as multisseriadas, muitas, ficavam no nível 4. Mas não ficavam no nível 4 por causa dos indicadores de gestão, que é mais fácil administrar uma escolinha pequena que uma grande. Ficavam no nível 4 porque os alunos tinham alto desempenho na prova. Isso acontece porque, bom, eu não posso dizer exatamente por que isso acontece. Eu acho que isso acontece, e eu vi lá em Manizales isso acontecer, porque a sala de aula multisseriada impede de se fazer o que eu estou fazendo aqui agora, que é a pior coisa do mundo em matéria educacional. Palestra. Ninguém aguenta palestra. Se eu não contar piada, se eu não ficar andando para lá e para cá, se eu não falar coisas que atingem o coração de vocês, ninguém aguenta. Vocês já experimentaram pegar uma criança de 7 anos de idade e jantar fora? É uma crueldade. Senta na mesa e fica que nem a gente. 2 horas conversando, 3 horas, já comeu, já tomou café, continua contando coisas, e todo mundo ali sentado. Isso é totalmente absurdo para uma criança de 7 anos de idade. A aula palestra é uma das coisas mais cruéis que nós podemos fazer com as nossas crianças. Você achar que você pode pegar um ser humano com 9, 10 anos de idade e colocar ela numa cadeira desconfortável. Essa cadeira é uma poltrona, aquela cadeira de pau, e deixar essa pessoa 800 horas por ano sentada, assistindo uma palestra de uma coisa que ela não está entendendo, é totalmente absurdo. E muitas vezes com um vocabulário que ela não domina. Então é como se eu estivesse aqui falando russo, explicando um problema matemático. Você numa cadeira dura, sem ar-condicionado, e não pode olhar para nada, e tem que olhar para mim, e não pode conversar, e se mexer, tem alguma coisa errada com você. Isso, se você tomar 10 Red Bulls, porque a criança de 10 anos de idade, ela já tem 10 Red Bulls quando ela acorda. Só quem nunca teve filho, ou nunca teve contato com criança nenhuma, pode achar que esse projeto vai dar certo. Não vai dar certo. Então, esse sistema de palestras que nós fazemos é um sistema que já nasceu para dar errado. E lá acabou dando certo pela seguinte razão: não tem professor para todo mundo. Então, como não tem professor para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta, tem que juntar todo mundo na mesma sala. Se eu juntar todo mundo na mesma sala, eu não consigo falar para todo mundo a mesma linguagem. Você tem uma criança com 10, um com 6, não adianta. Então, eles se conscientizaram que não adianta. Se você vai fazer uma palestra muito simplesinho para o de 6 ou muito complexa para o de 10. Então, nesse caso, inclusive, tinham 2 professoras para 2 salas de aula. Uma turma com a primeira e segunda série e outra para a terceira e quarta. Sabe o que aconteceu? Uma entrou em licença. Só sobrou uma. Eu fui ver. Falei, bom, essa senhora, coitada, deve estar tomando drogas pesadas.